Reconstruir vidas, acolhendo e oferecendo novas perspectivas a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Esse é o foco do trabalho do Centro de Valorização Humana, Moral e Social, Projeto Família Saudável, aqui em Florianópolis. Todos os detalhes a partir de agora, no Conexão do Bem. É nessa casa, no bairro Abraão, em Florianópolis, que funciona o projeto Família Saudável, um dos pilares do Centro de Valorização Humana, Moral e Social. Aqui, crianças e adolescentes de 6 a 14 anos de idade que vivem em situação de vulnerabilidade social, moral e emocional recebem acolhimento, educação, alimentação, amor e perspectivas de um futuro melhor. Mas vamos voltar um pouco no tempo e contar como nasceu essa iniciativa. Há 34 anos, o Coronel Valmor Machado estava lendo uma passagem da Bíblia quando teve um insight poderoso que simplesmente mudou a vida dele. Ele aprendeu que a fé sem obras é morta. E foi daí que nasceu a ONG Centro de Valorização Humana, Moral e Social. Foi isso mesmo, Coronel? Foi, exatamente. Eu sou cristão, né? Mas eu nunca tinha lido a Bíblia. Mas eu ia à missa, mas eu não... E até que um dia eu acabei indo fazer um curso sobre teologia, etc. Tal, e a primeira leitura da Bíblia foi de São Lucas. Mostra a tua fé, que eu mostro as minhas obras. A sua fé sem obra é morta. Eu digo, puxa, mas eu acho que tenho fé, vou à missa sempre, não está suficiente. E aí que surgiu a ideia, não, mas eu tenho que ter uma obra, né? Então, acabei criando o Centro de Valorização Humana, uma ONG, e resolvi trabalhar com dependentes químicos e mais tarde criei aqui o projeto Família Saudável, aí para trabalhar com crianças. Com prevenção. Com prevenção primária. Mas vamos voltar um pouquinho lá na história. Então, há 34 anos, o senhor teve esse insight, montou a ONG, começando com comunidades terapêuticas voltadas para homens com problemas de dependência de drogas e álcool. Sim. Montou 2 comunidades lá em Angelina, aqui na região da Grande Florianópolis. Exato. Que atende quantas pessoas? Na época eu tinha 3 comunidades, numa média de 90 pessoas na época, nas 3. Hoje eu tenho 2 comunidades terapêuticas, onde eu tenho capacidade para atender até 50 dependentes químicos. De forma gratuita? Nós temos muitas doações, e a maioria, muitos gratuitamente. Eu interno, inclusive, pessoas de rua e até com HIV. Gratuitamente. Mas nós temos um convênio, hoje, atualmente, com a Secretaria de Saúde do Estado, que nos dá apenas 10 vagas. E 9 anos depois de abrir a ONG As Casas para Dependentes Químicos, o Coronel Valmor teve a ideia de abranger o projeto, né, e trabalhar com crianças na prevenção a drogas. Isso. Foi aí que surgiu, então, esse espaço aqui, Coronel. Exatamente. Como eu disse a você, no nosso primeiro contato, que quando a gente fala em droga, tem 3 situações. A prevenção primária são crianças e adolescentes que ainda não se envolveram, que é o caso nosso aqui. E prevenção secundária são pessoas que esporadicamente usam algum tipo de drogas psicoativas, né? E o terceiro são drogas, o terceiro estágio, né? E aí já é a questão da prevenção terciária, que já são a recuperação daí dos dependentes químicos que já estão envolvidos, são totalmente dependentes. Sim. E o senhor me contou, né, que muitos dos recursos, né, para construir esse prédio, para manter essa instituição, vem de recursos próprios, do seu próprio bolso. Perfeitamente. E de que forma mais essa entidade ela sobrevive? Certo. Na verdade, aqui nessa rua existia um condomínio. As casas são todas iguais. Lá na esquina morava um cidadão chamado Joaquim Fernando de Oliveira, que é exatamente o nome da rua. E a filha dele, né, esse Joaquim Fernando, tinha um neto, coincidentemente, era meu interno. E ela, então, essa senhora que era líder aqui, Coronel,
tem um terreno ali, de uma associação que está vago, e os dependentes químicos invadiram. Então, o senhor não quer aquele terreno lá para construir alguma coisa? No início, a ideia até não foi, na verdade, para a prevenção primária, com crianças. Era mesmo com dependentes, nós chamamos de comunidade terapêutica dia. O dependente passava o dia e à noite ele voltava para casa. Mas já existia um programa desse que faliu, porque cada vez que o dependente ia embora, no outro dia voltava drogado, usava droga à noite. Aí é que eu resolvi, não, mas para aí, não vai dar certo. E aí surgiu a ideia, não, então vou trabalhar na prevenção primária, vou trabalhar com crianças e adolescentes. Aí tem esse projeto chamado Família Saudável. E hoje nós atendemos 110 crianças aqui, né, de 6 a 14 anos. E o senhor me contou também, né, coronel, que hoje, volta e meia, o senhor está andando pela rua e encontra jovens, adultos que passaram aqui pela instituição e que fazem questão de apertar a sua mão e agradecer. Na verdade, você imaginando que passaram 5.000 dependentes por nós nas fazendas, né, multiplicando aí por 5 famílias, daí 2.500 pessoas. Você imagina quantos dependentes que foram recuperados lá conosco, que estão aqui transitando em Florianópolis. E cada vez que eu encontro um cidadão desse, tu imagina. Eu estou de carro e, coronel, eles gritam, coronel, eu já não sei mais quem é. Eu só imagino a alegria, né? É a recompensa por tudo aquilo que foi feito. E para a gente encerrar, eu gostaria justamente de saber do senhor, né? Olhando para a sua história, olhando lá para 34 anos atrás, né, e fazendo um comparativo com hoje, como é que o senhor se sente, né, ao ver o crescimento desse projeto, hoje atendendo aí mais de 100 crianças aqui, além dos dependentes químicos, mais tantos que passaram e que multiplicaram, né, o que aqui aprenderam e aqui viveram. Como é que é para o senhor? Bem, eu tenho que, sou obrigado a declarar que eu sou cristão, como todo mundo é cristão, né? E aí você imagina, né, a satisfação, a alegria que a gente tem em ver o resultado dessas pessoas. Isso que é importante do nosso trabalho, é ver a promoção dessas pessoas, a realização dessas pessoas, tá? E no caso das crianças aqui, que são encaminhadas aqui, é muito mais esse trabalho de prevenção, você não acredita, do que lá na instituição. Durante 9 anos, o Centro de Valorização Humana, Moral e Social foi uma ONG voltada ao atendimento de dependentes químicos. Mas logo o atendimento foi ampliado. O coronel Valmor Machado percebeu a necessidade de fazer um trabalho de prevenção às drogas voltado para crianças e adolescentes. E com isso implantou o projeto Família Saudável, que hoje é coordenado pela Ana Cristina. Nós prestamos um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que ele está dentro da política da assistência social, dentro da proteção básica. E esse atendimento ocorre para crianças de 6 a 14 anos no horário oposto ao da escola. Atender a criança durante o dia todo, meio período na escola e meio período aqui na instituição, ele está voltado para a proteção integral dessa criança. Então, todas as crianças são convidadas a participar de todas as oficinas, todas as atividades oferecidas. Sempre incentivando para aquela ou uma outra que não queira participar, a gente incentiva. Por quê? As oficinas, elas foram planejadas e estão voltadas para o desenvolvimento integral dessas crianças, nas suas múltiplas, nas suas diversas habilidades, né? Física, psicológica, emocional. Então, cada uma delas vai procurar desenvolver a parte que as crianças necessitam para o seu desenvolvimento integral. A gente percebe uma mudança na perspectiva deles, né, desse atendimento. Então, eles vão ampliando a questão do abraço, do carinho, do diálogo, da conversa. Algumas vêm muito reservadas, crianças com problemas em casa, com dificuldades as mais diversas possíveis. Então, aqui elas são acolhidas, fazem as atividades, às vezes quer ficar no seu cantinho, quietinha. Então, a equipe procura perceber, né, o que essa criança está sentindo, acolhe, encaminha. A gente conta também com assistentes sociais, que fazem os devidos encaminhamentos para a rede de saúde, para assistência social, contatos com a família, né? Nós atendemos crianças especiais também, outras em avaliação. Então, é preciso o olhar
para essa criança e para esse adolescente. Para quê? Para que ele se transforme e para que a estadia aqui seja alegre, seja feliz, seja prazerosa para ele. Porque aqui, diferente da escola, não é um espaço obrigatório. Então, é um espaço convidativo que os convida a permanecer aqui para que eles tenham várias possibilidades no futuro. E não entrem para as drogas, né? Como o nosso presidente falou. Então, é muito importante o trabalho que é desenvolvido aqui na base, na prevenção. São mais de 110 crianças e adolescentes que todos os dias no contraturno escolar vêm para esse espaço para reforçar os estudos e participar de oficinas como a de produção de vídeo e cinema. O Rafael é o responsável por estimular a criatividade da criançada por meio da arte. Você sabe o que são monstros? Nem todos são monstros. Eles começam com a introdução de roteiro, né, com aulas de criatividade e tal, com mostras de curtas, com mostras dos nossos próprios curtas, né, da própria produtora, né, que eles acabam vendo, entendendo como é que é a funcionabilidade. Então eles criam o roteiro, a ideia é as turmas criarem roteiros, né, criarem histórias, com toda a turma participando, e dali mesmo a gente já vai começando a ver os talentos, né? Porque o cinema ele é múltiplo, né? Tem múltiplas funcionalidades, não tem só trabalho na frente da câmera, tem muito trabalho atrás da câmera, então a galerinha também acaba fazendo isso, né? Faz esse interlaço, que tem muita gente que gosta mais da câmera para mexer, tem muita gente que gosta mais de atuar, né? Tem gente que gosta de atuar e mexer atrás da câmera, então, enfim, né, acaba a gente fazendo uma ciranda, né, a gente chama de ciranda, para que todo mundo faça, né, um pouco e tenha a experiência, né, de tudo, né. E as oficinas acabam se casando muito nessa relação, né, porque todas as oficinas passam por arte, querendo ou não, né, a própria informática, a ideia da capoeira ajuda muito para a questão da ancestralidade, a questão do racismo, do preconceito. Tem outros curtas que estão saindo que são mais nessa linha, né? O coral ajuda muito, a questão do coral para o desenvolvimento, né? E, na verdade, as oficinas ajudam muito para a questão da identidade das crianças e adolescentes, né? Eu vejo que o foco maior é a questão da identidade e, principalmente, a gente forma aqui crianças e adolescentes que não são acríticos, né? Que eles sempre têm um ponto crítico ali, eles olham a vida com outros pontos de vista, fora da caixa, né? Então eles têm um caminho bem legal que eles saem muito independentes, né? Saem mais independentes daqui. A capoeira também está entre as oficinas. É um instrumento de disciplina, identidade e expressão corporal. Eles aprendem ainda a tocar violão e violino, um estímulo à sensibilidade artística e ao trabalho em grupo. E são estimulados ainda a soltar a voz. Isso mesmo, na oficina de coral, eles cantam e encantam. Já ganharam até prêmio, primeiro lugar no SESC. Pensando na inclusão digital e desenvolvimento de novas habilidades, o projeto oferece às crianças e adolescentes aulas de informática. Mais do que uma instituição, o Centro de Valorização Humana, Social e Moral é um lugar de esperança que há mais de 30 anos transforma vidas e constrói histórias de superação.